Tá no ar o Podfran. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Podfran, história de vida. Podfran, acontecimentos. Podfran, no YouTube brilha. Podfran, dos melhores momentos. No nosso dia a dia, com tantos papéis, muitas vezes nós nos desconectamos de quem somos. Essa será uma experiência para você se reconectar com a sua potência de mulher e viver uma ascensão na sua vida. Imagina participar de um evento presencial nesse lugar deslumbrante, rodeada de mulheres incríveis. Como você viu no dia 31 de janeiro, a partir das 10 horas da manhã, você será recebida aqui com um brunch refinado. Vamos tratar de temas como imagem pessoal, vida profissional, você elevar a sua identidade, se reconectar com você mesmo e integrar todas as suas partes. Venha aproveitar essa experiência e também se tornar uma... Boa noite, 27 de janeiro de 2026. Espero que todos tenham voltado à vida normal. Eu ainda não voltei, estou mais gordinha, comi bastante errado. O doutor vai me julgar aqui. Neste sábado, a Nayara está fazendo um evento lá no Hotel Cachoeira para mulheres. O que acontece? As mulheres, por sua própria existência, elas têm se desconectado com a sua essência. Então, a Nayara está fazendo um evento bem legal, a Anitta Ferraz, a doutora Adriana Mazzolini, um monte de gente vai palestrar para tentar devolver para a gente o que a gente perdeu. Perdeu autoestima, autoconfiança, um monte de coisa, né? Você tem que cuidar do filho, você não cuida, você não é perfeita. Você tem que ficar linda, porque você não é perfeita. Você olha para a rede social, você não é perfeita. Então, eu acho que se reconectar com você mesma é um presente esse da Nayara. Eu já estive em eventos dela, gosto muito, então o convite está aí. É importante, né, a gente parar um pouco e se olhar, nem que seja meia hora, falar, nossa, olha, eu gosto de azul. Quantas pessoas não sabem de nada? Existe um momento na vida em que a saúde deixa de ser apenas ausência de doença e passa a ser capacidade de viver, de sustentar energia, de atravessar o tempo com vitalidade. Vivemos em uma era que se fala muito sobre bem-estar e pouco sobre saúde, sobre ciência aplicada à vida real. Pouco sobre corpo em movimento, sobre prevenção verdadeira, sobre coração como um sistema inteligente e não apenas como um órgão que só recebe atenção quando falha. O episódio de hoje é um convite à lucidez, um convite a entender por que o esporte não é acessório, não é estética, não é luxo, é estratégia de saúde, ferramenta terapêutica, é ciência. Aqui a conversa não é sobre atalhos, é sobre fundamento, sobre decisões que constroem longevidade, performance e qualidade de vida. Hoje é mais um episódio do Podfran. Vamos ouvir como a ciência se move e o movimento que salva vidas. Meu convidado de hoje é alguém que construiu uma ponte rara, extremamente necessária, entre a ciência de altíssimo nível e a prática que transforma vidas. Dr. Francis Ribeiro é PhD, com doutorado e pós-doutorado pelo INCOR, integra comissões científicas nacionais e internacionais, atua como ergoespirometria é aquele... Corre na esteira com a máscara. Eu já fiz.
Depois a gente vai falar também. Reabilitação cardíaca e fisiologia do exercício e transita com profundidade entre medicina, educação física e pesquisa. Ele não estuda o corpo apenas para publicar artigos. Ele estuda o corpo para entender como o movimento pode prevenir, recuperar e sustentar a vida. Em um mundo que ainda trata o esporte como opção, Dr. Francis traz dados, evidências e experiência para mostrar que o exercício é parte essencial da medicina moderna. É uma honra receber você aqui e eu espero que a gente consiga chegar nas pessoas e mostrar como redefinir a saúde no século XXI. Isso é normal acontecer aqui, tá? Boa noite, Dr. Francis. Boa noite, Francine, a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse honroso convite. É um prazer muito grande estar aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre um tema que eu tenho dedicado a minha vida a entender, a estudar, a pesquisar, que é sobre o coração, a atividade física e os benefícios da atividade física para as pessoas terem uma melhor qualidade de vida com saúde e, como consequência, ter uma longevidade e um envelhecimento natural com saúde para que você possa desfrutar da melhor maneira a vida, né? Dr. Francis, como que, para vocês que não conhecem, como que você chegou nessa parte da sua vida, onde muitos estudos, ser referência na longevidade, na reabilitação cardíaca. Eu acompanho você tem um tempo, você é referência, chefe do departamento do INCOM. Coordenador. Coordenador. É muito ser coordenador dentro daquele hospital. Como que você chegou, suas origens? Conta um pouco de você, por favor. Bom, eu nasci aqui em Socorro, na cidade de Socorro, interior de São Paulo. Estudei aqui ensino fundamental, ensino médio. Onde você estudou? Eu estudei no Coronel e no Craveiro, no José Franco Craveiro. Eu vou deixar uma dica. O Coronel é uma excelente escola. Minhas filhas estudaram lá, amam o Coronel. A gente passa em frente, eu passo até devagar com o carro para elas matarem a saudade. Eu tenho saudades até hoje dali. Olha lá. E o Craveiro, que muitos, né? Ah, não pode. É importante a gente falar. Tive muitos bons professores, não só no Coronel, quanto no Craveiro. Professores que me inspiraram a estudar, a buscar os estudos e a tornar um profissional diferenciado no mercado. Então, eu sempre fui envolvido com esportes, desde criança. Minha mãe gosta de academia, meu pai sempre foi envolvido com futebol. Então, tem uma foto minha de infância, num carrinho de bebê, que meu pai colocou uma bola de futebol embaixo do carrinho. E essa foto a gente tem guardada até hoje em casa. Porque o esporte, principalmente o futebol, sempre foi envolvido na minha família. Meu pai gostava de jogar bola 2, 3 vezes por semana. Então, como eu fui crescendo, eu fui acompanhando meu pai no esporte e, como consequência, eu também entrei numa escolinha de futebol, que é na Associação Atlética Socorrense. Olha! Então, lá eu passei minha infância, minha juventude jogando futebol, não só no campo da associação, como também no Clube 15, que era futebol de salão. Então, por esse envolvimento no esporte, eu sempre gostei da atividade física. Então, ali por volta dos meus 14, 15 anos, a gente começa a pensar, né, o que a gente vai querer fazer da vida. E aquilo, por causa das vezes a gente ser do interior, a gente não tem muito dimensão de como é as coisas fora de Socorro, como uma cidade grande, quando é ir para outro país. Mas desde criança, assim, desde a infância, eu tive alguns sonhos que eu deixava guardado comigo, de fazer uma faculdade, de ter uma experiência fora do Brasil, e isso eu fui cultivando e buscando, de uma certa maneira, como eu poderia conquistar isso. Então, com 14, 15 anos, quando eu estava ainda envolvido muito no futebol, eu tive uma conversa com os meus pais. Bom, o que a gente vai fazer agora? Porque eu, 14, 15 anos, falei, eu preciso trabalhar, eu quero ter meu dinheiro, quero ter minha independência. E aí, nesse meio tempo, eu resolvi fazer educação física, porque eu ia continuar trabalhando com esporte, era uma coisa que eu gostava. Então, eu falei, vou estudar algo relacionado ao esporte, porque daí eu junto o útil ao agradável.
E já era nessa fase, que acho que ano que foi? Nos anos 2000? Eu entrei na faculdade em 2007, da educação física. Então, no início dos anos 2000, como que era a educação física? Já era falado? Era normal você querer estudar educação física ou você estava meio que saindo da caixa? Porque hoje mais normal. Na época, eu acho que a gente tinha muita educação física na escola, então eu gostava do. É aquilo, futebol. A escola era os homens jogando futebol, as meninas jogando basquete, vôlei. Como é Eu jo- importante. O esporte acho que salva vidas, sabe? Não é o esporte, é sim a atividade, porque por meio de uma atividade, falando especificamente do esporte, quando você começa a se dedicar àquilo, você começa a buscar coisas para se tornar melhor naquilo que você está fazendo. Então tinha treino, tinha que treinar, porque chegava no jogo, ninguém queria perder no jogo. Então você já começava a ter a dedicação de treinar. A gente está falando de uma criança de 10, 12 anos, às vezes deixando de brincar alguma coisa para treinar. Como Porque molda o cérebro, Exato, né? você já vai criando aquela rotina de treino, Responsabilidade, responsabilidade, de não faltar do treino, de ter jogo, autoestima, de ser autoestima, importante ali no jogo. de você estar participando de um meio, porque ali você está entre amigos, então você começa a fazer parte de uma comunidade, então você começa a ter já. Na época não tinha celular, internet, então. Dimensão da saúde, da importância da saúde, porque se está doente, você não treina. Uma você unha não quer ficar encravada, doente. você não consegue colocar chuteira para jogar bola. Então é aquilo, cuidar do corpo como um todo, principalmente da saúde. É um resfriado, é uma gripe, você não ia poder treinar porque aquilo poderia gerar alguma repercussão maléfica para a saúde. Então, de uma certa maneira, a gente começava a criar já esses hábitos para treinar, para chegar no dia do jogo você conseguir jogar melhor, porque se você não treinasse, você não ia conseguir jogar. E ninguém queria ir no jogo para perder. E às vezes a gente participava de campeonatos. Então tinha uma dedicação. Tinha os treinadores que cobravam da gente para treinar, para levar a sério. Porque a gente plantava aquela sementinha que poderia ser um jogador de futebol. A gente não sabia, mas vai que surgisse uma Sim, oportunidade. o sonho do menino. Exato, o futebol. Pô, se me perguntasse, meu sonho de infância, eu queria também ser jogador de futebol. Por quê? Porque a gente estava envolvido no esporte. Só que deu tempo, vai passando, chega nos 14, 15 anos, eu falei, o que eu vou fazer? Então foi por aí que eu decidi escolher primeiro a educação Que física. cedo, né? Você pensou nisso. É curioso. É porque eu saí da escola com 16 anos. Então, com 14, 15 anos, ali Já no tá no segundo colegial. colégio, no segundo colegial, você já começa a pensar, e aí, o que a gente vai fazer? Meu pai é carpinteiro, então eu já trabalhava com meu pai. Desde a infância eu trabalhei com meu pai. Eu ia na obra, ajudava ele a pregar madeira, cortar com serrote. Minha mãe trabalhava em malharia. Quando eu era criança, às vezes eu ia com a minha mãe na malharia para ficar Você é junto. filho único? Sou filho único. Então meus pais sempre trabalharam. E para eu não ficar sozinho, às vezes, em casa, acompanhava meu pai, acompanhava minha mãe, ficava em casa, limpava a casa, fazia comida, mexia com panela, sabe? Essas coisas Sim, que a gente vai dando valor sim. naquilo. E isso foi te preparando para você voar fora, né? Preparando para um futuro que eu nem imaginava ainda que poderia acontecer, embora eu tivesse meus sonhos. Mas é isso, é um preparo. Porque desde criança você está sendo estimulado a ter ali a sua rotina, a fazer as suas coisas, dar valor àquilo, para que você, quando conquistar algo, você dá valor. E quando É. você dá valor às coisas, sabe, tem muito mais significado do que um simples, é isso aqui. A vida me deve isso. Então, Não é uma conquista. Ó, o que ele falou, gente, eu acho muito importante, porque incentivar os seus filhos a praticarem o esporte desde cedo. Olha o tanto de coisa que você desenvolve, que é para o resto da sua vida, o senso de responsabilidade, de respeito, muitas coisas, é, muitos valores, você aprende já desde criança. Eu acho que é importante a gente falar, porque hoje a gente vê muito o videogame, o celular, e eu incentivo minhas filhas. Eu acho que na minha época nem se falava tanto. né, quando eu era criança não tinha celular, então nossa brincadeira na rua, brincadeiras de criança, correr na rua, cair, Machucar o dedo. machucar o dedo, perder a chapinha do dedão. Quem nunca jogou bola descalço não sabe o que é perder a chapinha do dedão. No asfalto. No asfalto. E jogava uma água ali e continuava jogando bola na rua. Brincadeiras da rua, porque a minha mãe às vezes brincava com a gente na rua. Saudável, Então tinha um monte de criança, todos os amigos, e era uma coisa assim realmente de criança. O desenvolvimento ali motor da criança, estimular a fazer
por mais que fosse criança, não tinha aquela mentalidade, estou fazendo um exercício físico, pensando. Não, era Não, atividades lúdicas. mas como Criança sendo criança. molda a infância, molda o nosso futuro. Porque hoje você ser uma referência em reabilitação e tudo que a gente vai falar, você está contando que veio da sua infância. E, infelizmente, eu puxo a orelha mesmo. Infelizmente, eu vejo um pouco isso se perder, porque eu sou mãe de 2 meninas de 13 anos, então eu venho todo esse tempo, nossa, eu venho observando o que tem se Uhum. perdido. E eu acho que também hoje, por causa da era do celular e internet, Sim. isso, querendo ou não estou falando que eu sou contra Meus o filhos não têm celular, tá telefone, falando? Eu e não se sou depender contra. de mim, vai demorar bastante. Eu acho que assim, tem um momento ali de você dar o celular, de você dar a internet, mas acho que a criança precisa ser criança, sabe? A criança, ela tem que ter essas atividades lúdicas com outras crianças, até aquilo, a gente já começa a plantar a sementinha do respeito, de respeitar o próximo, de se um coleguinha machucar ali, você ajudar de alguma certa maneira. Embora hoje o celular facilite muito a vida, só que isso contribuiu muito para o sedentarismo, porque hoje a criança, às vezes com o celular na mão, ela passa horas sentada no sofá, ali mexendo numa tela de celular. Ajuda, mas eu acho que tem que ser pontual, né? Acho que Assim, tem o momento certo, as horas. sim, Eu não sou contra. Quando eu tiver meus filhos, eu sei que vai ter um momento que eu vou ter que deixar com o celular. sim. Então, vai ficar com o celular? Tá, você vai ficar com o celular tá horário, mas nesse outro horário a gente vai fazer alguma atividade sem celular. Sei lá, vai ler um livro, vai correr, vai jogar bola, vai pular corda, vai ser criança. Sim. Porque aí a gente já vai meio que plantando essa sementinha do não ser sedentário, que acho que é uma das missões que eu tenho nessa vida, é lutar contra o sedentarismo. Então, voltando ao assunto da faculdade, quando eu entrei na faculdade de Educação Física, foi em Bragança Paulista. Eu entrei em 2007, na época era licenciatura, então era voltado praticamente para escolas, Educação Física Escolar. E no segundo ano de faculdade, eu tive aula de Fisiologia Cardiovascular. Basicamente é uma fisiologia do coração. Entender como o coração funciona. E aquilo me despertou assim, um olhar para essa aula que eu falei, gostei dessa aula. Sabe quando você fala, deu um alerta aqui, falou, olha, esse é um assunto que eu quero estudar, quero aprender mais sobre. E fui conversar com o meu professor, o Dumurvan. Ele ainda ele mora ainda em Bragança Paulista. A gente conversa até hoje sobre isso. Então, quando eu tive essa aula com ele, eu falei, professor, eu quero entender mais sobre coração. Inclusive, eu quero fazer meu TCC com atividade física e coração. Atividade física é uma coisa que eu já gosto, quero entender sobre o coração, então eu já vou juntar as duas áreas que eu quero aprender, eu quero me especializar sobre esse assunto. Então, já no TCC, eu já fiz sobre atividade física e hipertensão arterial, conhecida mais como pressão alta. Era uma amiga da minha mãe, a Madalena. A Madalena foi, para mim, um divisor de águas nessa área de reabilitação cardiovascular. Porque ela tinha pressão alta, tomava medicamentos. E quando eu fui conversar com ela a respeito desse treinamento físico, eu falei, olha, a gente vai fazer 3 meses de atividade física, 3 vezes por semana. Eu comprei um relógio para monitorar a frequência cardíaca dela, para monitorar a pressão arterial. E por 3 meses, 3 vezes por semana, a gente fez um acordo. A gente vai fazer atividade física. Eu ia junto com ela, a gente ia caminhando até o Batatão, saía da casa dela, ia até o Batatão e voltava. Dava aproximadamente 1 hora de caminhada, 3 vezes por semana. No final dos 3 meses, a pressão dela estava bem melhor, já estava muito mais controlada, diminuiu um pouco a dosagem dos medicamentos, deixou o cigarro de lado, emagreceu. E ela fez quando a gente acabou assim, um dia ela me chamou e falou, Francis, eu queria te agradecer por esses 3 meses, porque eu acho que com você eu vou ter qualidade de vida. Tô me sentindo mais disposta, tô me sentindo mais viva, tô me sentindo bem, tô me sentindo melhor. E isso eu recebi com um carinho tão grande que eu falei naquele momento, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero trabalhar com pessoas que têm algum tipo de problema no coração. Porque são as pessoas que precisam de acolhimento, são as pessoas que precisam de uma atenção especial e são as pessoas que precisam voltar a viver com segurança. E uma maneira de eu levar essa saúde e levar segurança para essas pessoas foi por meio da atividade física. Então isso foi para mim importantíssimo nesse momento da minha vida. Foi aí que no último ano de faculdade, quando eu apresentei meu TCC, eu conversei novamente com o meu professor, eu falei, eu quero me especializar nesse assunto.
Ele falou, Francis, se você quer se especializar em coração, não existe melhor hospital que o Instituto do Coração. Quando ele falou isso, é aquilo, Eu tô novamente, toda né? arrepiada. A gente é do interior. Putz, pô, o Instituto do Coração, para mim, era uma coisa assim, de outro planeta. Até hoje é. Por mais que eu esteja lá há Você só 15 via na anos, TV vi isso, na né? TV. São Paulo, dava para contar no dedo quantas vezes eu fui para São Paulo. Eu falei, mas e aí? O que a gente faz? Ele falou, você quer ir pro INCOR? Eu falei, quero. Como? Não fazia a mínima ideia, mas eu quero ir. E ele tinha uma amiga que trabalhava lá no Instituto do Coração. Ele ligou para ela, perguntando se tinha uma possibilidade de conhecer o INCOR, fazer um estágio, não sei. A gente estava buscando informações de como eu poderia entrar no Instituto do Coração para estudar. Ela passou o telefone de uma secretária de um centro, porque lá no Instituto do Coração tem um laboratório de fisiologia e reabilitação cardiovascular. É um laboratório específico para trabalhar com pessoas que têm problemas cardíacos, Que era o que você que é o que eu estava queria. procurando. Era o que eu queria. Aí eu peguei esse telefone, liguei. Uma pessoa atendeu, falei, olha, eu sou Francis, recém-formado em educação física, eu quero saber se tem a possibilidade de fazer um estágio, de estudar aí no Instituto do Coração, como funciona. Aí ela falou, olha, aqui a gente tem um programa de estágio de 6 meses, eu não sei como que estão as vagas agora, mas se você quiser, a gente marca um horário com uma professora e você vem fazer entrevista. Que sonho. Eu falei, Amanhã. pode marcar? Marquei a entrevista. Aí agora eu pensei, e como que eu vou para São Paulo? Eu acho que eu nunca tinha, pelo que eu me lembro, eu nunca tinha ido para São Paulo sozinho. Fui uma vez ou outra, talvez, com família, mas assim, sozinho. Aí um amigo do meu pai era taxista, eu nunca esqueço essa história. Ele fez questão de me levar até o INCOR. Te pegou na Não, me rodoviária. foi me buscar em casa. Amigo do meu pai foi me buscar em casa. Um amigo do meu pai, assim, de muitos anos, foi em casa, me buscou, me levou pro Instituto do Coração, ficou lá esperando. Eu entrei, quando eu vi o hospital pela primeira vez ao vivo e a cores, aquele monumento, assim, gigantesco. É o doutor Arnaldo. É, em frente ao HC. E fiquei aquilo, né? A gente fica nervoso. Eu tinha 19 anos, 20 anos. Fui lá com um papelzinho, falei, eu tenho uma entrevista marcada no tal lugar. Cheguei lá no setor, fiquei sentado no corredor, um monte de gente de jaleco passando pra cima e pra baixo. Eu ficando cada vez mais nervoso, ansioso. De repente, passa uma mulher. Ela entra, daqui a pouco ela me chama. Francis. Aí eu levantei. Aí quando eu sentei na frente dela, ela me apresentou. Ah, eu sou a Maria Urbana. Eu conheço essa professora até hoje, a gente conversa até hoje, eu conto essa história pra ela até hoje. Quando ela falou o nome dela, Maria Urbana, eu tive uma tremedeira na perna, porque no meu TCC eu fiz sobre hipertensão arterial e atividade física. E os artigos que eu mais li sobre quem era? Maria Urbana. Só que aquilo, na época, isso a gente tá falando de 2008, 2009, não tinha tanto acesso à internet. Eu tinha acesso aos artigos, mas não tinha aquela facilidade de vou Dá um procurar no Google Google. para ver o rosto da pessoa. Tipo hoje no Instagram. Você coloca no Instagram, você vê quem é a pessoa. Não tinha isso. Mas esse nome para mim era um nome, assim, da Não tem atividade duas física. na mesma área. Atividade física e Referência. referência. Quando ela me falou isso, eu pensei, eu tô diante da pesquisadora referência em atividade física e hipertensão arterial, não só no Brasil como no mundo. E eu li de frente a frente com ela. A gente ficou conversando, ela fez um monte de perguntas. E no final, eu contei até essa história pro Xuxa. E no final ela perguntou assim, por que você, né, você é do interior, por que você quer estudar aqui no Instituto do Coração? Eu respirei fundo, eu já tinha meio que planejado algumas possíveis respostas, porque eu fui disposto a passar nessa entrevista. Eu não sabia quantas Sim, pessoas eu estaria concorrendo, imagino. mas eu queria essa vaga. Aí eu falei, olha, existem diversos profissionais de educação física. E eu não quero ser mais um profissional de educação física, eu quero ser o profissional. Só que para eu me tornar o profissional, eu tenho que estudar com quem são os profissionais, as referências no assunto. E as referências do assunto estão aqui dentro. Inclusive você, que foi a professora que eu mais li sobre durante o meu TCC. E outra, eu não quero estudar mais por artigos e livros. Eu quero estudar com quem escreve os artigos, quem escreve os livros. E as pessoas que escrevem o assunto que eu quero aprender estão aqui dentro. Então, esse é o meu sonho, de estudar aqui dentro. E ficaria muito feliz se eu tivesse essa oportunidade. Aí ela anotou algumas coisas ali no papel. Eu estava concorrendo a vaga com mais uma pessoa. Aí depois de um certo tempo, ela falou que eu tinha passado na entrevista. Ela
Falou, então a gente tem aqui um programa de estágio de 6 meses que você precisa estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, das 7 da manhã ao meio-dia. Falei, tá bom, Eu vou. eu vou. Sem pensar como e que jeito. Eu falei, eu quero. Falei, é um sonho que eu tô. Aquele pra mim era um sonho sendo realizado. E a chance da vida? Era uma oportunidade. Porque você só viu a chance, você não viu o que vinha por trás, assim, o esforço, que é muito válido a gente falar também, né? Toda conquista. E foi interessante. Eu me arrepio até hoje dessa história porque pra mim foi um divisor de águas quando eu decidi fazer isso. Porque quando eu voltei pra Socorro, eu fui falar com meus pais. Passei na entrevista, todo mundo feliz, alegre. Aí, daqui a pouco, daqueles 10 minutos de euforia, a gente se acalmou. Como que você vai pra São Paulo? 7 horas da manhã? Não tem ônibus que saia pra você chegar às 7 horas da manhã. O que a gente vai fazer? Aí, nessa época, eu fui bater na porta da prefeitura, vendo se, porque assim, tem pacientes que vão de Socorro pro Instituto do Coração. São pacientes que fazem tratamento lá. Só que, quando eu fui lá para conversar, eu fui muito claro e muito honesto na minha fala com eles. Eu falei, olha, eu tenho uma oportunidade de fazer um estágio no INCOR, não vou ganhar não vou ter remuneração frente ao estágio, mas para mim é uma oportunidade única de ter um conhecimento num hospital referência sobre atividade física e coração. Eu trabalho na Corpo Movimento e eu vou agregar isso para uma academia e para a população de Socorro. Só que eu não quero tirar vagas de algum paciente. Aí o acordo foi, a gente ia de van, de Kombi. Se tiver vaga, a gente encaixa. Se tiver lotado, aí você não pode ir porque você não pode tirar vaga de outra pessoa. Falei, assina embaixo. Eu falei, não quero tirar vaga de paciente. Então, o que acontecia? Todo dia, no final do dia, minha mãe ligava no agendamento para saber se tinha alguma vaga na van, na Kombi. Às vezes tinha, às vezes não tinha. Quando tinha, eu ia com a van. Quando não tinha, o meu pai tinha amigos que trabalhavam com van, que faziam transporte para São Paulo. Então eu pegava de carona com eles. E tinha uma aluna na academia que 2 vezes por semana ela ia para São Paulo. Também fui pedir carona. Então por 6 meses eu saía de Socorro 3h30 da manhã, chegava em São Paulo 6 horas, arrumava o laboratório que eu ficava, das 7 a meio-dia eu trabalhava, pegava o ônibus da rodoviária 2 horas da tarde, chegava em Socorro 4h30, 5 horas, entrava na academia 6 horas e ia até as 10. Então fiz isso por 6 meses. Com 19 anos. Com 20 anos. Dormia 3, 4 horas por noite para conseguir conciliar tudo. Na época, a academia Corpo Movimento, a tia Bia, o Valtinho, eles foram super legais comigo, me remanejaram em alguns horários para que eu pudesse fazer esse estágio. Então, por 6 meses eu fiz isso. Viajava 300 quilômetros todos os dias. E para fazer feliz. E feliz. Eu me sentia uma criança. Eu chegava no Nicole, eu sentia o cheiro do laboratório, eu me sentia uma criança lá dentro. Falei, estou vivendo um sonho de estar aqui. Então foi sofrido, até hoje é um pouco sofrido, mas no começo foi uma batalha. Eu pedi para ele contar essa história, é para inspirar mesmo, porque muitas vezes, diante de dificuldades da nossa vida, porque você pode ver o que ele fez como, ai, vai ser difícil, ai meu Deus, eu não consigo. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas, não só por opinião dos outros, por a gente não achar que é muito difícil. Não consegue. Que não consegue, ai meu Deus, será? E acho que a mensagem é para perseguir os sonhos, que nunca vai ser fácil. Não, nada. Acho que nada é fácil. O Silvio Santos, o honroso Silvio Santos, já dizia isso. Nada é fácil. Se algo vem fácil, desconfio, porque nem tudo é fácil como parece. Então é aquilo, é o trabalho, é você buscar, mas você tem que querer, sabe? Não é um querer assim, eu quero, vamos ver o que... Não, eu quero. Eu quero e eu vou terminar. E eu vou fazer. Usar todas as estratégias possíveis para conseguir. Com humildade, muita dedicação, fé em Deus e buscar aquilo que você quer. E viver dói, viu, gente? Viver dói. A geração nova aí não quer sofrer. Não quer sofrer um pouquinho. Viver dói. Ai, dói. Doutor Francis, quando alguém olha para o seu currículo acadêmico, né, PhD, pós-doc, internacional, comissões, assim, a gente pode achar que você só vive apenas no meio acadêmico.
porque eu perguntei quantos anos ele tinha quando ele chegou, porque eu achei que precisava de mais tempo para fazer tudo o que ele fez. Mas o seu conteúdo mostra o oposto, né? Ciência aplicada ao corpo real. Em que momento você entendeu que conhecimento que não gera movimento, adoece? Em 2010, quando eu estava fazendo estágio no INCOR, tinha um paciente de 34 anos, uma doença grave, uma insuficiência cardíaca, que é uma doença que o coração fica fraco. E o coração perde a capacidade de bombear o sangue de uma maneira eficiente. Hum, Então, a pessoa fica sempre com falta de ar, fica indisposta, às vezes tem dificuldade para tomar banho, dificuldade para fazer uma caminhada. Então, quando eu vi esse paciente jovem, isso mexeu muito comigo, porque ele era um paciente que tinha um filho recente, um filho pequeno, e ele não conseguia segurar o filho no colo. Ele não conseguia, ele não tinha força para segurar o filho no colo. Imagina um pai e uma mãe não conseguir segurar o filho no colo porque tem uma condição ali de saúde que não tem um prejuízo tão grande que você não consegue segurar seu filho no colo. E isso ele me contou depois de um tempo que eu já estava acompanhando ele, porque lá, esse setor que eu ficava, existem os pacientes que fazem a reabilitação cardiovascular, principalmente pós-infarto. Então, as pessoas infartaram, eles vão fazer um programa de atividade física. E tudo isso vem de pesquisa. Então, esses pacientes que treinavam lá, eles faziam parte de pesquisas científicas que acontecem no hospital. Normalmente, então, os pacientes que estão fazendo reabilitação lá Estão estão participando de algum sendo estudo. estudados. Sim. Principalmente para a gente saber o que o exercício físico pode ajudar nesses pacientes. Então, esse paciente ficou bem marcado. Foi o primeiro paciente que eu acompanhei. 34 anos. 34 anos. E depois de alguns meses, um dia ele chegou para mim e falou: Franz, para você ter uma ideia da complexibilidade que era a doença dele, ele caminhava na esteira 1 km por hora. 1,5. Imagina se você colocar, para quem faz atividade física, quem caminha na esteira, você colocar lá na velocidade na esteira 1,5 km por hora. 2 km por hora. É muito devagar, mas é o que ele conseguia fazer. Ele caminhava 3 minutos, parava 1 minuto para respirar. Nossa. Caminhava mais 3. E como eu fui acompanhando ele de perto, eu ia aumentando um pouco, às vezes, a velocidade, ia conversando com ele para ver se ele ficava mais à vontade. Aí um dia ele chegou para mim e falou: Franz, eu queria te agradecer por algo que eu fiz que eu não conseguia ter feito ainda até hoje. Eu me emociono porque é uma história pesada. Ele falou: imagina, você não tem que agradecer nada, eu tô aqui porque é minha função aqui é te ajudar no que for possível. Diante das suas limitações, a gente vai fazer o melhor para você. A gente sabe das suas limitações, mas a gente tá aqui para te ajudar. Ele falou: não, mas eu quero te falar uma coisa. Eu falei: então fale. Eu quero te agradecer porque pela primeira vez eu consigo segurar meu filho no colo. Quando ele falou isso, eu fiquei sem reação na frente dele, sabe? Eu fiquei meio... Putz, olha... Sabe, uma coisa simples. Pegar um filho no colo, gente. Então aquilo ainda me deu mais força pra continuar. Eu falei: não, é isso que eu quero fazer na minha vida. Então, e não foi só uma história. Tem diversas histórias lá dentro. Diversas. A gente podia passar aqui o dia inteiro contando de histórias que me inspiraram ou acho que Deus me falando que você tá no caminho certo. Continua. Então, daí que eu fui tendo mais contato com esses pacientes graves, fui aprendendo um pouco mais lá dentro sobre o que eu poderia fazer de estudo, de pesquisa, e daí no estágio eu descobri a possibilidade que eu poderia fazer uma especialização. E aí você vai começando a galgar a sua carreira científica, acadêmica científica. Então, em 2012, no final de 2011, eu tinha voltado para Socorro, eu fiquei estudando aqui por um tempo, para passar no concurso lá. Então, Porque nisso, depois do estágio, você já sabia que existia o concurso, sim, que existia a possibilidade. Uma coisa vai. É tudo foi levando a degrau, né? outra. Eu fui descobrir da especialização quando eu estava no estágio. E aí eu tinha que passar no concurso. Então, aí acabou o estágio, eu voltei para Socorro. Em 2011, eu trabalhava ainda na Corpo Movimento. Eu estava fazendo um complemento da minha faculdade em Amparo, que era o bacharelado, para daí atuar bastante em academias. E, ao mesmo tempo, eu estava estudando por fora para passar no concurso. Aí eu prestei no final de 2011. Eu tinha prestado uma vez em 2010 e não tinha passado na primeira vez, porque eu não tinha estudado o necessário. Eu fui para ter a primeira experiência de como era um concurso. Sim. E se não estuda, não passa, fato. Não passei. Fiquei frustrado, fiquei mal. Mas aí falei: não, vou estudar
para passar. Alta performance, gente. Eles não desistem nunca. A gente não desiste, né? Nada vem de primeira. Aí no final de 2011 eu prestei e passei. No final de foi interessante essa fase da vida, porque no final de 2009, quando eu acabei a faculdade de Educação Física, eu prestei um concurso aqui em Socorro para ser professor de Educação Física das escolas. E eu passei no concurso. E em janeiro de 2012, na mesma semana que eu descobri que eu tinha passado no concurso do INCOR, eu fui chamado para trabalhar nas escolas. Porque em 2011 eu fiquei 5 meses dando aula na prefeitura. Porque eles abriram um processo seletivo, porque um professor pediu um afastamento, só que eles não iam fazer um outro concurso, então eles pegaram a lista de quem tinha passado no concurso. E como eu tinha passado, então eu fui chamado. E tive a minha primeira experiência com as crianças. Foi bem legal essa fase. E em 2012 eles queriam me efetivar. Então imagina, na minha semana, com 20 anos, você recebe a notícia que você foi aprovado no concurso público. Você já pensa, nossa, trabalho, emprego o resto da vida. Aí recebo a notícia que eu tinha sido aprovado no INCOR. Falei, pô, meu sonho é estudar no INCOR. O que eu faço? Tem que abrir mão, Que né? vou abrir mão do quê? Falei com meus pais falaram, Francis, é o seguinte, daqui 10 anos, se você não for para São Paulo, você vai se perguntar, e se... Meu pai não teve oportunidade de estudar. E tanto meu pai quanto minha mãe, uma das pessoas mais sábias que eu conheço. Aí meu pai falou assim, daqui 10 anos você vai se perguntar, será que se eu tivesse ido para São Paulo teria sido diferente? Então ele falou, não viva com essa dúvida. Vai para São Paulo. Aqui você já sabe. Aí eu fui. Ai. Aí fui para São Paulo, me mudei, não conhecia nada. Aí fui fazendo amizade, mudei numa casa de alguns amigos. Aí lá você vai descobrindo as coisas. Fiz a especialização em 2012 a 2013. Comecei a estagiar cada vez mais na pesquisa, porque você acaba a especialização, você dá um passo para trás e volta a ser estagiário em pesquisa científica para entrar numa pós-graduação falando de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, de 2013 a 2015, eu fiquei fazendo estágio em pesquisa, agora um passo mais adiante, numa pesquisa mais profunda. Em 2015, eu entrei no doutorado, finalizei o doutorado em 2019, finalizei o doutorado, entrei no pós-doutorado e finalizei o pós-doutorado em 2022. E em 2020, durante meu pós-doutorado, eu assinei meu primeiro contrato de coordenador de estudos da comissão científica do INCOR. Aí eu tô arrepiada. E daí eu mudei de área, fui para outro laboratório que era a É o comissão filho que minha mãe científica. queria ter tido. E sabe o que eu achei interessante? Você falou que seu pai te incentivou. Talvez muitos pais não teriam incentivado por medo, por apego, por ter alguma coisa segura. E seu pai teve essa sabedoria de falar: Vai. se não for, você vai um dia. No começo, quando eu falei que eu queria fazer um estágio em INCOR, eles ficaram com certo receio. Mas você vai fazer o quê em São Paulo? Né? Para que ir para lá? Cidade grande? Tem essas conversas. Sim. Mas eu acho que essas conversas, é importante a gente ter essas conversas com os pais, para você mostrar para os seus pais que você quer aquilo. Porque, meu pai, mas você tem certeza que você quer ir para São Paulo fazer um estágio? Não é perigoso, sabe? Aquilo lá, pegar a estrada. Eu falei, pai, eu quero, é um sonho, eu quero ir para o INCOR. E Aí São Paulo não muda. é tudo isso, É né? razoavelmente perto. É a casa. Então, sei lá, se você quer, então Então vai. vai. Então, a gente dá um jeito. Como a gente não sabe, a gente dá um jeito. O que você precisar, a gente vai tentando aqui, a gente trabalha, dá um Eu quero ser suporte. isso com as minhas filhas. Né, papais, mamães? Eu acho que é importante a gente falar também, porque muitas vezes a gente quer, assim, não, segurar. Ficaram nas asas, né? Eu morava em São Paulo, minha avó chorava, via os negócios dele, não, aquele rolo, não. Mas no começo era assim em casa. Todo dia minha mãe me ligava para saber se estava tudo bem. Ligava no jornal, assalto, dependendo do horário, é assalto, é roubo, é enchente. Falei, mãe, para de assistir TV, eu tô bem, fica Isso. tranquila. Tá Eu tudo nem bem vejo essas aqui. coisas aqui. Aí foi acalmando, foi desmamando um pouco essa parte de ligar todos os dias até um ponto de ficar mais tranquilo. Segurança, né? Hoje muita gente fala de saúde, pouca gente fala de ciência. Menos ainda de traduzir ciência em prática. O que mais te incomoda no discurso atual sobre vida saudável? Eu acho que uma vida saudável é você fazer o que você gosta,
não ter nenhuma coisa que te impeça do ponto de vista de saúde, você tem desejo de fazer algo que você pode fazer, você tem uma liberdade para fazer, ou se você tem alguma restrição, você pode fazer com alguma cautela, mas você ainda pode fazer. O que às vezes hoje me preocupa, principalmente em questão de saúde, qualidade de vida e às vezes a busca pelo corpo perfeito, que a gente faz um aspas do que é o corpo perfeito, porque hoje muitas pessoas querem resultados rápidos. E a gente sabe que um resultado rápido não é tão saudável quanto parece. E isso a internet hoje qualquer pessoa pode falar na internet. Então tem muitas pessoas que falam coisas científicas, coisas que têm respaldo, e muitas pessoas às vezes passam uma impressão que aquilo pode ser saudável, mas não é. Então, às vezes, as pessoas usando um monte de suplemento que nem sabem o que é o suplemento, usando substâncias para acelerar o processo, medicamentos para acelerar o processo. Então, a mudança, ela vem com o tempo. Não estou falando que eu sou contra usar um medicamento, contra um suplemento, mas acho que tem um momento certo de você usar. Então, às vezes, nessa busca rápida pelo corpo ideal, que isso é subjetivo de pessoa para pessoa, Por uma imagem, por uma né? imagem, para você ter um estereótipo aceitável. O que é um estereótipo aceitável na população? Quando a gente fala, por exemplo, de obesidade, eu não falo de obesidade pensando em estética. Eu falo em obesidade pensando em saúde. Porque a obesidade é uma doença inflamatória. E isso gera repercussões no sistema cardiovascular, principalmente no coração. Então, quando eu vejo uma pessoa obesa e quando eu atendo pacientes obesos, a nossa primeira conversa é sobre saúde. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação, como consequência, perder peso, para você melhorar a qualidade de vida e ter saúde. Porque qualidade de vida não é sinônimo de saúde. Às vezes, qualidade de vida para uma pessoa é ficar deitado o dia inteiro no sofá fumando e bebendo. Para ela, é uma qualidade de vida. Então, qualidade de vida não significa saúde. A gente fala em qualidade de vida, né? Mas a qualidade de vida, realmente, se a gente for pensar em saúde, qualidade de vida não é você ficar fumando. Mas para aquela pessoa, ela se sente bem. Então, para ela, para mim é ótimo. Ou comendo. Ou comendo. Então, assim, saúde é uma coisa e qualidade de vida é outra. Você acredita que tenha dados de mulheres 50 a mais com obesidade? Qual a probabilidade de ter um infarto, alguma coisa? Hoje, por exemplo, no Brasil, a estimativa é que 50% da população, de uma maneira geral, são sedentários. A população brasileira é sedentária. Mais de 50% da população está sobrepeso. Então, isso é um Nossa, dado quantos alarmante. Eu 100 milhões. Se eu for imaginar eu sempre penso em São Paulo, que a gente tem mais de 10 milhões de pessoas, então imagina a probabilidade de você... se a gente olhar na rua, a gente vê pessoas mais sobrepeso do que pessoas magras. Sim. Isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Isso tem uma diferença, obviamente, de cidade para cidade, de Sim. região, de desenvolvimento, mas, assim, na média, 50% da população sedentária, para mim, é um número que a gente tem que brigar com unhas e dentes para diminuir. Por quê? A cada 90 segundos morre uma pessoa por doença cardiovascular no Brasil. 90 segundos. Você escutou, Luque? Cada 90 segundos. Por dia, a gente tem mais de 1.000 pessoas que morrem por doenças cardiovasculares. Louco. Aí você me pergunta, Franz, há quanto tempo? Há 10 anos. Há 10 anos? Há 10 anos a gente tem mais de 1.000 mortes por dia por doenças cardiovasculares. Louco. Tem a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, tem um site chamado Cardiômetro, e lá eles deixam atualizado. Se você entrar lá, você vai ver. Tem um cronômetro mostrando o número de óbitos associados às doenças cardiovasculares. Principais fatores de risco: hipertensão arterial, né, a famosa pressão alta, diabetes, tabagismo. O tabagismo, as pessoas que fumam, o tabagismo é a principal causa de mortalidade no mundo que poderia ser evitada se as pessoas não fumassem. Nossa. Mas muitas pessoas fumam, então é um fator de risco. O estresse é um fator de risco, má qualidade de sono, colesterol alto e o sedentarismo. Então eu dei essa volta para a gente voltar de novo nesse sedentarismo. Se as pessoas fossem mais ativas, a gente ia diminuir e muito o número de óbitos por doenças cardiovasculares. Porque o sedentarismo, ele é uma doença. É uma doença silenciosa. Porque por trás de uma pessoa sedentária,
tem um colesterol alterado, Uhum. tem ali um diabetes, né? O famoso açúcar no sangue um pouquinho elevado. A pessoa fuma, tem Hum. ali sobrepeso. Só que tudo isso a pessoa não sente. É assintomático. A pressão arterial, às vezes, algumas pessoas às vezes sentem um desconforto, uma pressão na nuca, mas isso também não é real. Nem todo mundo vai ter isso. Hum. Então, muita gente tem pressão alta e não sabe. E as pessoas que têm, a estimativa é que 50% das pessoas que têm pressão alta, 25% não trata direito. Hum. Porque se não sente nada, esquece de tomar um remédio, não cuida direito, não cuida de evitar, às Não vezes, faz uma não faz uma caminhada. caminhada. Então, é uma doença silenciosa. E é aquilo que me preocupa, porque se você não sente nada, automaticamente as pessoas se acham saudáveis. Ah, eu não sinto nada, tô bem, nunca senti nada, acho que tá tudo bem. Tá por enquanto. Mas o colesterol, você não tem sintoma. Quando a pessoa vai no médico, às vezes depois de quantos anos, leva um susto. Nossa, o meu colesterol tá alto. Nunca senti nada. Por isso. É, uma coisa que você recomenda exame de sangue periódico, assim, porque isso tem gratuito pelo SUS, você não precisa Sim. marcar. Eu oriento, eu tenho uma frase que eu gosto de utilizar muito aqui. Se a gente usasse mais o verbo prevenir do que tratar, a gente ia combater muito e ia combater o número de óbitos por doenças cardiovasculares. Porque isso é uma coisa do ser humano. A gente é mais acostumado com tratar, Sim. não a prevenir. Um exemplo que eu sempre gosto de utilizar, né? Dentista. Sim. Quem vai no dentista para fazer um check-up? Ah, vou lá no dentista fazer um check-up, fazer uma limpeza, fazer um clareamento. Não, a maioria vai porque tá com dor no dente. Daí já- Porque tá com dor no dente, vou lá, vou tratar e resolvo. É caro. É caro, mas É caro assim, porque tá tudo furado. mas pensando, porque deixou muito tempo. Se a gente pensar ao longo, isso já tem até estudos mostrando. Se você Sim. acompanhar ao longo dos anos, as pessoas que se preveniram tiveram menos gastos do que as Sim. pessoas que estão usando mais para tratar. Sim. Então, hoje, o nosso corpo, né, o ser humano, a gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz, envelhece, morre. Isso seria, em teoria, o círculo da vida. Se a gente vai passar por todas essas fases, é uma outra história. Então, vamos voltar ali por 18 anos. Fez 18 anos, virou maior de idade, virou independência. Então, dos 18 aos 40, é aquela fase que o nosso avião ainda está decolando. Ou seja, a gente está jovem, o corpo ainda está criando forças, você está buscando a sua vida profissional, sua vida pessoal, se você quer casar, se quer ter filhos, se quer trabalhar. Dificilmente você vai ter um problema, né? Exato, porque carro novo dificilmente dá problema. Quando chega nos 40, a tendência é o nosso avião começar já a dar uma estabilizada e preparar para o pouso. Ah, mas então isso quer dizer que eu vou morrer com 50 anos? Não, tô falando, a gente está se preparando. A média hoje é viver com 70, 80, 90 anos. Mas como que você quer chegar nos 80 anos? Uma qualidade de vida boa, com saúde? Ou estar acamado aí, sem Dando conseguir fazer trabalho pros nada? outros. Então, a gente fala, principalmente a partir dos 35, 40 anos, eu recomendo já fazer exames. Mas é aquilo, eu não estou pedindo para você fazer o exame para descobrir algo. Não. Vai fazer um exame para descartar que prevenir, vai ver que está tudo bem. Porque se tiver alguma coisa, vai estar no início. Então o tratamento vai ser melhor. Você não precisa esperar a água bater na bunda, né? Aquele linguajar que a gente usa, para Sim, correr atrás daquilo. Não precisa. Hoje, qualquer pessoa que me procura, que quer fazer atividade física, independente da idade, eu peço, faça uma avaliação inicial. Ah, mas Fran, você está pedindo uma avaliação inicial com uma pessoa de 20 anos. Sim, eu estou plantando a sementinha na cabeça desse ser humano para ele começar a prevenção. Com 20 anos, ele já está fazendo exames periódicos. Ou seja, a probabilidade dele continuar fazendo esses exames pelo resto da vida é muito maior. Então, a gente já vai pensando em prevenir, ao invés de Olha, tratar. essa consciência. E você acha que a gente estava falando da obesidade, que 50% da população não é sedentária? Onde a política pública está falhando? Porque, assim, é fácil eu ter informação, o Lucas, você. Agora, e o pessoal que está do outro lado, que não tem informação? Essa é uma pergunta, Francine, que a gente sempre faz lá no nosso grupo
de como levar a atividade física para as pessoas. Como a gente conscientizar as pessoas sobre a importância da atividade física. Porque eu sei que, na teoria, é lindo, maravilhoso. Sim. Mas na prática, dependendo da situação de cada família, tem pessoas que realmente não conseguem ir numa academia, não conseguem pagar uma academia. Então, uma coisa que eu sempre converso, desde quando eu entrei na faculdade de medicina, eu atuo numa UBS lá em São Paulo. Então, sempre quando eu tenho oportunidade, eu converso com os pacientes sobre atividade física. Então, quando eu vou acompanhar algum médico no consultório lá, ele fala, Fran, você quer falar alguma coisa? Eu falo de atividade física. E eu não peço para esse paciente, se ele não tem condição financeira, não adianta eu pedir para ele pagar para ir na academia, que ele não Não. vai. Então, eu tenho que trazer a atividade física à realidade da pessoa. Acho que esse é o primeiro passo. Eu faço uma anamnese, faço diversas perguntas e vejo, que hora que o senhor acorda, que hora que o senhor dorme, se trabalha onde, faz o quê. Vejo horário durante o dia. Então, eu tento achar pelo menos 10 a 15 minutos. Olha, vamos colocar uma caminhada nesse dia, mas não estou pedindo para você nem ir para a rua, você pode caminhar dentro da sua casa. Tem corredor na sua casa? Então, você vai lá, fica caminhando no corredor, 10, 15 minutos. Então, eu tento, de uma certa maneira, né, plantar aquilo. Eu vou usar muito essa palavra, plantar a sementinha. Sim. Porque isso muda vidas. Então, aí o paciente, depois de 3 meses, ele volta lá no BS, eu olhei, fez atividade física, não fez por quê? Então, isso é uma maneira. Só que, mesmo assim, a gente sabe da dificuldade das pessoas terem acesso a muitas informações. Então, eu acredito que quanto mais a gente falar sobre a importância da atividade física, de uma maneira que as pessoas entendam o que a gente está falando, porque não adianta eu vir ficar falando em termos técnicos, termos fisiológicos, que isso é para a gente que está lá dentro do laboratório. Para a população, eu quero falar de uma maneira que elas entendam a importância da atividade física. Quando você mencionou 50% do país é sedentário, eu fiquei pensando uma coisa que me chamou muita atenção faz 10 anos que eu estou aqui em Socorro. Aqui em Socorro todo mundo usa carro. Carro para ir para academia, carro para ir no mercado, carro. E eu sou uma pessoa que eu tento não usar carro, já porque eu quero fazer essa caminhadinha. Por outro lado, na Europa, por exemplo, é normal pessoas bem-sucedidas, não é só quem não tem possibilidade que usa o transporte público. Assim sendo, a minha sensação é que as pessoas fora daqui são menos sedentárias já pelo Sim. próprio estilo de vida. Perfeito. Eu vou pegar um negócio... isso faz sentido ou não? Porque como muita gente não tem possibilidade de pagar academia, por que não mudar o estilo de vida? A motinha, deixa a motinha, vai a pé. E Socorro, por ser uma cidade pequena, a gente consegue observar isso na própria circulação das pessoas. Faz sentido esse pensamento? Faz total sentido, Francine. Até porque isso a gente fala não só de políticas públicas, como educação. Então, por exemplo, tem alguns hospitais fora, por exemplo, na Europa, que os pacientes vão de bicicleta para o hospital. Sim. E ainda aqui, a gente tem o hábito de achar que a atividade física é você estar dentro de uma academia. Não. Eu quero que as pessoas sejam ativas. Então, se você tem a possibilidade de ir a pé para o trabalho, vai. Tem a possibilidade de bicicleta? Vai. Por exemplo, em São Paulo, as pessoas andam muito de ônibus. Desce um ponto antes e vai caminhando um trecho até o trabalho. Aí algumas pessoas ainda falam, mas eu vou chegar suado no trabalho. Então, inverta. Ao invés de fazer isso na ida, faça na volta. Porque daí na volta você está indo para casa. E tudo bem chegar suado na sua casa, você vai tomar banho, vai lavar a roupa e está tudo bem. Então, isso tem um impacto muito grande, principalmente das políticas públicas que a gente tem sobre o assunto. Sim. E a educação. Então, por exemplo, hoje aqui em Socorro eu vejo lugares abertos para as pessoas irem fazer uma caminhada e Sim. fazer uma corrida e andar de bicicleta. Então tem espaço público. Sim. Você não tem gasto. Você pega a sua bicicleta e vai até o local, faz lá, anda um pouquinho de bicicleta, volta, vai a pé até o local. E esse ato de você começar a fazer isso, o seu corpo vai pedindo cada vez mais. Então Sim. você começa com uma caminhada. Daqui a pouco você vai achar que a caminhada tá fácil, você vai começar uma corridinha. Aí você faz amizade com uma pessoa, aí você combina com essa pessoa de ir junto. E eu não tô pedindo, assim, nada fora de, eu quero que você fique 3 horas. É mais uma mudança no estilo de vida. Exato, é mudança no estilo de vida. Essa é a mensagem que eu tento trazer da ciência para as pessoas.
Porque hoje, se você pega uma diretriz, as principais diretrizes de atividade física para prevenção de doença cardiovascular e benefícios para a saúde, é que as pessoas precisam praticar 150 minutos semanais de atividade física. Então, se você fizer 30 minutos todos os dias, você vai ali atingir a meta. Só que como você fala para uma pessoa praticar 30 minutos todos os dias, se ela nunca fez nada? Então não adianta eu querer colocar 150 nesse momento. A gente começa com menos. 15 minutos. 15 minutos de caminhada. Aí é aquele puxão de orelha que eu faço. Olha, é impossível que você não consiga caminhar 15 minutos. Se você for até vai até a padaria e voltar, já deu 15 minutos. Para ter qualidade de vida, para prevenir riscos de. Nossa, é um trabalho de conscientização Sim. forte, né? E às vezes tem os meses, por exemplo, setembro é o mês vermelho, que é o mês de conscientização, prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares. Então a gente fala muito de atividade física como prevenção, porque hoje a atividade física é nível de evidência 1A. O que significa isso? Todas as diretrizes orientam que a atividade física deve ser prescrita, deve ser orientada para o seu paciente da mesma maneira que você orienta o medicamento. Então, se você tem um paciente que infartou, uma pessoa que tem pressão alta, que tem que tomar um medicamento, você vai prescrever. Seu João, você vai ter que tomar esse medicamento 2 vezes por dia e tem que fazer atividade física. Faz parte da prescrição. Faz parte. Então, hoje, a atividade física é muito mais do que o medicamento. Porque ela atua no corpo como um todo. Às vezes, você toma um medicamento, ele vai agir local. A atividade física atua no corpo como um todo. Lógico, eu não estou falando para a pessoa não tomar o medicamento. O que eu quero dizer é que a atividade física ela é uma ferramenta não medicamentosa muito importante se você busca uma qualidade de vida. Então, é aquilo, nível de evidência 1A. Você vai usar o medicamento que você tem que tomar para controlar a pressão, controlar a diabetes, mas também tem que fazer atividade física. A cardiologia tradicional ainda trata o coração como um órgão isolado. Estou errada? Ou já mudou? É isso que eu quero saber. A gente tem mudado. Sistema adaptativo. Tem mudado. O coração hoje ele se adapta, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, e a gente evoluiu muito isso na ciência. Porque há 80 anos atrás, quando uma pessoa sofria um infarto, ela era proibida de fazer atividade física. Então, a atividade física não era recomendada para as pessoas que tinham problemas cardíacos. Com o passar do tempo, foram observando que as pessoas que ficaram sedentárias, né, tinham uma doença cardiovascular e não faziam atividade física, elas morriam, mas não pela doença inicial. Morriam porque um dos fatores de você ser sedentário, você tem, por exemplo, alteração no perfil lipídico. Então, o acúmulo de gordura, um dos lugares, além da barriga, um dos lugares que a gordura gosta de acumular é na artéria do coração. Então, imagina o encanamento lá que está levando o sangue para o coração entupido. Então, o que foram observando? Que as pessoas que ficavam sedentárias, elas estavam morrendo por causa da alteração do perfil lipídico. A gente chama isso de doença arterial coronariana, que é a causa de infarto, por exemplo. Uma das principais causas de infarto. E aí começaram a fazer esses estudos, comparando os grupos que ficaram sedentários com os grupos que faziam atividade física. E o que foi observando? Que o grupo que fazia atividade física aumentava a sobrevida, aumentava a qualidade de vida, o risco de ter um segundo evento, ou seja, ter um segundo infarto, diminuía, viviam por mais tempo. Ou seja, a atividade física tinha um papel importante. Há muitos anos atrás ainda não se sabiam os mecanismos, que é o que a gente estuda hoje em laboratório, porque o que explica. Mas a mensagem era, quem faz atividade física e que já tem doença cardíaca morre menos comparado quem tem doença cardíaca e não faz atividade física. Olha só, e isso é muito importante, porque tem gente que não sei, eu tenho uma amiga minha, por exemplo, que está com sobrepeso, que não pratica e que fala assim, eu li que correr é ruim. Cuidado, hein, não deveria. Eu fico assim, tipo, pode falar o que você quiser para mim, você não vai me convencer do que eu tô fazendo é ruim. Mas eu também... Hoje, assim, é engraçado, né? Eu falo, as pessoas precisam ter medo do sedentarismo. Porque é o sedentarismo que mata, não a atividade física.
Mas é claro, a gente tem que pontuar isso também. A atividade física, ela é como um remédio. Então você tem a dosagem ideal para Hum, cada paciente, para cada indivíduo. Uma hum. pessoa que é obesa e que não faz nada de atividade física, eu não vou orientar a corrida para ela nesse momento. A gente vai orientar uma bicicleta, vai orientar uma caminhada, vai orientar uma musculação, tudo dentro do possível. O que ela conseguir fazer, a gente tem uma lista Hum. gigantesca de possibilidades de atividade física. Natação, hidroginástica, dança, academia, enfim, a gente tem uma gama gigantesca. Então a É. gente acha alguma coisa. E a caminhada é uma coisa Fácil. acessível. Acessível. É isso. Então, para cada pessoa, eu tenho uma intensidade de atividade física, porque é aquilo. Se é a mesma coisa com o medicamento, por exemplo, uma pessoa que toma remédio para pressão alta, para controlar a pressão. Se ela tomar muito pouco o do medicamento, não vai fazer efeito. Se ela tomar dosagem alta, além do que ela deveria tomar, isso vai trazer uma consequência. Atividade física é a mesma coisa. Se eu faço uma coisa muito leve, não vai trazer tantos benefícios. Se eu faço uma coisa muito intensa, às vezes pode machucar, as pessoas desmotivam daí a fazer atividade física. Então a gente tem uma intensidade ideal. E isso o corpo vai conversando com a gente, as pessoas vão aprendendo. Então, um exemplo que eu faço: você vai fazer uma caminhada na rua, por exemplo. Você tem que fazer uma caminhada que você sinta a respiração que fica um pouco ofegante. Você não pode sair e Sim, fazer uma caminhada com o celular no ouvido, tá muito fácil. Então, sim. para você ter os benefícios da atividade física, você tem uma intensidade ideal. E essa intensidade geralmente é uma intensidade moderada, às vezes uma alta intensidade eu vou aplicar, mas isso vai depender de cada pessoa. Ó, isso que você está falando, se você tivesse que escolher um marcador mais honesto de saúde cardíaca do que os exames isolados, qual seria? Aí eu anotei aqui, capacidade funcional, VO2, Uhum. tolerância ao esforço, ou outro e por quê? O VO2 hoje, o VO2 máximo, né, que é o consumo máximo de oxigênio, que é a ergospirometria, é um teste que a gente faz ela no laboratório. O pessoal de casa que nunca ouviu o teste, então a gente coloca o paciente ou numa esteira ou É numa aquele que põe uma bicicleta, coloca uma máscara. máscara e vai até o limite. Só que para cada pessoa temos um protocolo específico de velocidade. Então, se é Hum, uma pessoa sedentária, eu tenho um protocolo. Se é uma pessoa atleta, eu tenho outro protocolo. Porque esse teste a gente faz desde pacientes que estão na fila de transplante até atletas de alto rendimento. Então a gente pode fazer esse teste para qualquer pessoa. E para quem quer hum, melhorar na atividade física é um ótimo teste. Então o VO2, que é esse consumo máximo de oxigênio, ele é um marcador. Então, a gente tem valores de referência de acordo com sexo e idade. Então, se é mulher, e dependendo da idade, a gente tem um valor de referência. Se é homem e tem uma outra idade, é um outro valor de referência. Então, isso a gente compara. Se você atinge pelo menos 100% do predito pela sua idade, você está dentro da normalidade. Se você atinge, por exemplo, 85%, hum, 80% do que seria ideal, isso já mostra que ou é o sedentarismo, ou você tem alguma doença de base. Se você hum, está acima de 100%, isso é sinal que você pratica atividade física de maneira efetiva. Então, o exame não deixa mentir. Se uma pessoa fala que treina, já tem uma estimativa do consumo de oxigênio. E até mesmo os cardiopatas, as pessoas que têm problemas cardíacos, como eles tomam medicamento, o remédio, isso tem um impacto diretamente no coração. Então, o coração, ele não aumenta tanto a frequência cardíaca por causa do medicamento. Então, já é de se esperar um consumo de oxigênio um pouco menor. Mas hum, aí é de se esperar por causa do medicamento em si. Mas uma pessoa que não toma nenhum medicamento, não tem nenhuma doença e não atingir pelo menos os 100% do predito pela idade, isso é um sinal de alerta. Frequência cardíaca de repouso. Sabe, quando a gente pega aqui, hum, às vezes as pessoas têm o hábito de aferir aqui ou aqui no pulso radial. Se a gente apertar aqui, a gente sente o coração batendo. Então, em repouso, tem que estar ali por volta de 70, abaixo de 75. Já tem estudos mostrando que acima de 75, 80, o seu coração está trabalhando mais do que o necessário. Então você está tendo é como se tivesse um carro gastão. É melhor você ter um carro que faz 10 quilômetros um litro ou um carro que faz 20 quilômetros um litro. É muito hum. mais econômico e saudável você ter o coração mais econômico. Ele trabalhar com uma pressão baixa, tranquilo. Não, imagina você em repouso com um batimento de 100 batimentos. Seu coração está em atividade que não há necessidade. Então isso é indícios que
o seu coração, às vezes, está começando a trabalhar sobrecarregado. E Ai, que medo. tem que avaliar. Mas essa frequência cardíaca tem que ser numa situação de repouso. Porque se você Hum, estressar, levar um susto, o coração não dispara. Não é esse momento que vai aferir. hum, Você tem que aferir numa situação tranquila. Então, se você está lá em casa, sentado, depois do banho, senta no sofá, coloca o dedo aqui no pulso, ó. Você vai apertar um pouquinho, com o dedo indicador e o dedo médio. Tô vendo aqui. Você aperta, aí você vai sentir um pulso. Aí você conta 15 segundos e multiplica por 4 para dar 1 minuto. Ou se quiser contar o minuto inteiro. Então, o normal é entre 51 e 99, né? Que seria o padrão. Mas o ideal é estar abaixo de 75. Ai. Numa situação tranquila, né? Mas, então eu tô com uma frequência de 80, 90, vou infartar amanhã. Não tô falando que você vai infartar amanhã. Mas já é bom começar a tomar algumas medidas para pensar mais no coração. Fazer atividade física, ter uma alimentação um pouco mais saudável. Olha, eu anotei aqui uma coisa que eu queria saber. Se uma pessoa que tem exames normais, e ainda assim é possível que ela tenha o exame, que o exame não mostre que ela está caminhando para um problema A cardíaco? ciência, a gente fala que a ciência ela não é exata, Hum, né? Então, e duas palavras que a gente usa, nem sempre e nem nunca. Então, quando na ciência a gente trabalha a questão de probabilidade. Então, se você faz exames e seus exames estão normais, a probabilidade naquele momento de você ter algum evento cardiovascular é menor, porque seus exames estão dentro da normalidade. Então, a probabilidade diminui de você ter algum diminui. risco. Agora, você faz um exame, colesterol está alterado, a pressão está alterada, veio com lá um pré-diabetes, está sobrepeso, ou seja, você já tem resultados te demonstrando que a sua saúde está começando a se prejudicar. Então, a probabilidade de você ter um evento cardiovascular com esses exames aumenta. Entendi. Por isso que quando você faz um exame, o médico vai avaliar, faz um exame de sangue. O colesterol está normal? Lá ele dá um ok. A diabetes está normal, ok. Vai avaliar algumas enzimas hepáticas, renais, alguns marcadores estão normais. Olha, tá tudo normal, continue assim. Mas eu não faço atividade, não faço nada. Então vamos começar já para você continuar com seus exames normais, pensando em prevenção. Agora você vai no médico, aí tá lá o perfil lipídico alterado, colesterol alto. O médico vai falar, e aí? Como que é a sua alimentação? Você faz atividade física? Não faz? Eu não faço, eu tenho preguiça, eu não me alimento direito. Ele vai prescrever o medicamento. Porque aí é questão que o colesterol alterado é um fator de risco. Então ele vai te dar um medicamento. Às vezes, dependendo de cada paciente, se o paciente se compromete, às vezes, não, eu vou mudar minha alimentação, vou começar a fazer atividade física, aí o médico pede um retorno para ele. Então, daqui 3 meses, 6 meses, você volta, que eu quero ver. Porque se não mudou em nada, vai usar o medicamento. Então, isso vai sendo avaliado. E isso é portas abertas. Se você for numa UBS, qualquer UBS, você tem isso de graça. Se você chegar no... Porque a UBS é porta aberta. Então, qualquer pessoa que for numa UBS, ela vai ser atendida. Às vezes não tem um especialista da área, mas se você tiver algum exame alterado, eles vão te encaminhar para um especialista. Então, essa é a vantagem de você de ter o SUS, principalmente as UBS. Você não vai... Se você for lá na UBS, você vai ser atendido. Não, e aqui em Socorro tem um atendimento excelente. Eu acompanho tudo, tá? Então é só querer, né, Tem que gente? buscar. Tem que buscar. Tem programas para quem fuma. Então, hoje existem programas para ajudar as pessoas a deixarem o tabagismo. Não é fácil. Nada é fácil. Não é fácil emagrecer, não é fácil ter uma alimentação saudável, não é fácil ter uma programação de atividade física. Não é fácil. Nem um pouco Mas fácil. o que é fácil também. Então, a gente tem que escolher as nossas batalhas. Eu prefiro batalhar nessas coisas para ter uma qualidade de vida do Sim. que não... Sabe? Então, as pessoas deveriam procurar mais essa questão de saúde, de mostrar para o seu corpo, olha, o seu corpo é um templo sagrado. E mudanças no estilo de vida, né? Tipo, que nem eu sempre gostei de ir no mercado, agora já não tem dado tempo, mas eu gosto no mercado de andando. Andando.
E daí eu penso que meu bracinho tá forçando para carregar a sacolinha de pai. É coisa básica. 5 minutos para ir, 5 para Uhum. voltar, já deu. E já está sendo ativo, é isso. Você já está deixando de lado a parte sedentária. Porque você foi a pé, foi de bicicleta, foi andando. É isso que eu quero que as pessoas façam. Eu não estou pedindo para ninguém se matricular amanhã na academia e se matar de fazer atividade física. Não. Se você tem a possibilidade de ir para uma academia, ótimo. Ah, eu Sim. gosto de dança, vai para dança. Eu gosto de natação, vai para natação. Eu gosto de balé, vai para balé. Sim. Eu brinco, né? É impossível que não tenha nada que a pessoa não goste. E é importante as pessoas se conscientizarem dos 150 minutos, pelo menos, por semana. Pra gente atingir, sim. Isso seria o ideal. O ideal hoje, 150 minutos de atividades físicas aeróbicas, como caminhada, corrida, bicicleta, natação e atividades físicas e a musculação, que a gente chama de exercício resistido, que seria um complemento. Hoje, a gente observa que as pessoas estão envelhecendo. Uma estimativa é que em 2050 a gente tenha muitas pessoas idosas no mundo. Então, como que vai ser esse envelhecimento? Porque é um processo natural do corpo humano, a gente chama isso de envelhecimento fisiológico. Então a gente perde massa muscular, e quem vai te dar massa muscular é a musculação. Fazer academia com peso. Ah, mas eu não consigo ir na academia para fazer peso. Então, em casa, você pode sentar e levantar da cadeira 10 vezes. Ah, não consigo 10, faz 5. Senta e levanta da cadeira 5 vezes, descansa 1 minuto e repete 3 vezes. Faz isso dia sim, dia não. Pronto, já está começando a estimular, Pedir um pouco pedir um pouco mais. mais, a fortalecer a musculatura da perna. Porque hoje um idoso que se ele tem alguma doença, a grande dificuldade do idoso é de andar. Às vezes levantar da cama, ir Sim. para a cozinha, E os os músculos músculos da vão ficando perna fracos. A que. gente chama isso de sarcopenia, é uma perda de massa muscular. Então tem que ter uma orientação, tem que fazer uma programação de atividade física para esses idosos. Qual o maior erro das pessoas bem intencionadas? Qual o maior erro que elas cometem ao começar treinando em saúde cardíaca? Treinar em saúde cardíaca. As pessoas erram. Às vezes querer fazer além do que o corpo está preparado. Então é aquilo. Se está começando hoje, comece devagar. É igual uma casa. Você pode ter uma casa pequena, uma casa grande ou um prédio de 30 andares. Mas se você não tiver um alicerce, uma base bem feita, você não vai conseguir levantar. Então, comece devagar. E vai aumentando aos poucos. Cuidado com as coisas que as pessoas olham na internet. Às vezes é pessoas que já têm uma experiência em atividade física, já faz exercício há muito tempo, fica divulgando exercício físico, a pessoa diz, eu vou seguir aquela pessoa e quero fazer igual. Cuidado, porque cada corpo responde de uma maneira. Então, é importante você conhecer a limitação do seu corpo. A respiração conversa com você. Então, para você que está começando agora, sentiu que está ficando muito ofegante, respira um pouquinho e vai conhecendo os limites do corpo. Se você faz sozinho. Se você está dentro de um lugar monitorado, por exemplo, uma academia, vai ter um professor para te orientar. Mas sozinho, você tem que ter essa conscientização do seu corpo falando com você. Tem uma pergunta que eu vejo muito e daí eu quero fazer. Eu quero saber se existe um conflito real entre performance esportiva e longevidade. Porque, né? Ou isso é um mito, não tem nada a ver. Tem alguns estudos saindo hoje acompanhando atletas de performance. Atletas de 40 anos, 45, 50 anos. Então, alguns estudos demonstram que essas pessoas que estão envolvidas em atividade física por muitos anos, pensando sempre em performance, têm algumas alterações nas artérias do coração. Parece ter placas de gordura calcificada ali. O que é uma placa de gordura calcificada na artéria? É como se tivesse uma gordurinha ali na artéria e o nosso corpo, para tentar controlar aquilo, faz uma placa de cimento em volta. Olha. E aí calcifica. Então, a vantagem de ter essa placa calcificada é que ela não sofre erosão, ou seja, ela não se rompe. Então, por um lado, isso é bom. O lado ruim é de ter a placa. Aí, as pessoas, quando saiu esses estudos, gerou uma repercussão na ciência, principalmente sobre a atividade física. Porque daí tem aquelas pessoas que são contra a atividade física e vêm falar, tá vendo? A atividade física gera doença arterial coronariana por placas calcificadas nas artérias.
Só que se a gente comparar as pessoas que praticam treinamento de endurance, personal performance, comparado às pessoas da mesma idade sedentárias, essas pessoas vão ter as placas. Só que essa placa ela não vai estar com esse cimento, não vai estar calcificada. E o risco dessa placa ser só de gordura, ela pode se romper. Se ela se rompe, a nossa artéria ela vai passando pelo coração. E a artéria ela não é de um calibre só. Ela vai diminuindo e vai afinando. Então, se sai alguma coisa dessa placa, esse coágulo pode ir, vai chegar um momento que ele não vai passar. Aí gera uma obstrução que gera um infarto. Então, a gente tem esses dois tipos de placas. Então, tem essa placa calcificada, que em teoria é uma placa que protege, e essa placa só de gordura, que vai soltar na artéria e E vai... nem todo mundo tem. E nem Algumas todo mundo pessoas. tem. Entendi. E por outro lado, também, hoje, quando a gente fala em atividade física, também é um comportamento em U, ou um comportamento em J. O que significa isso? Então, se você é sedentário, então imagina que eu estou com uma letra U. Se você é sedentário, você tem alto risco de ter um evento cardiovascular. Quando você começa a fazer atividade física, você vai diminuindo essa probabilidade. Lembra que a gente falou questão de probabilidade? Então, eu vou ter esse comportamento lá embaixo. Ou seja, a probabilidade de eu ter um evento diminui. Só que se eu faço exercício também muito extenuante, por muitos anos, muita performance, essa curva começa a subir. Por isso que a gente fala curva em U. Porque às vezes se você faz muito intenso por muitos anos, você pode ter um risco de ter um evento cardiovascular. Mas isso não quer dizer que as pessoas não possam fazer atividade física. Quando saiu isso na ciência, a gente teve muito cuidado de como passar essa informação. Porque essa informação pode ser interpretada de várias maneiras. Que o exercício físico é ruim, que um atleta ele vai infartar. Não estou falando que o atleta vai infartar. Mas acho que é isso que minha amiga fala, que ela fica fuçando as coisas. Tem que... E o exercício ainda é tão interessante que ele ainda protege. O exercício físico, é até engraçado a gente falar isso, mas mesmo você treinando errado, ele ainda vai te proteger de uma certa maneira. Mas óbvio que a gente... Pelos 1000 benefícios que ele vai te tem. dar. Mas é aquilo, é sempre bom ter essa conscientização do exercício e o atleta. E uma outra coisa também que é importante, já que a gente tocou no atleta, não é que um atleta não seja saudável. O atleta, para ele se tornar realmente um atleta assim, de ponta, ele tem que abrir mão de muitas coisas. Então, às vezes, é um atleta que tem dor, porque ele treina diariamente, todos os dias, não consegue ter uma recuperação adequada. Então, ele tem essas consequências para o corpo, tem esse preço a se pagar. Então, é uma vida que ele se dedica, tem uma alimentação impecável, tenta dormir pelo menos às 8 horas, mas o esporte por si só é uma sobrecarga muito grande. Não só o esporte, mas a sociedade em si para um atleta. Um atleta, quando ele vai competir, ele quer ganhar. Se ele perde, ele se sente frustrado. Ou só vale o pódio. Aí a gente está falando, às vezes, de empresário, a gente está falando de investimento, de patrocínio. O cara pode perder um patrocínio. Então, tem os atletas de ponta. Tem os atletas amadores, que eles não vivem do esporte, mas eles têm uma vida como se fosse de um esportista de alto rendimento. Só que daí, no descanso dele, ele trabalha. Um exemplo é o Neto. O Neto é um atleta. Quantos anos ele está envolvido? Pratica Ironman, ganhou a vaga no Mundial. Quantos anos ele tem se dedicado ao esporte de alto rendimento? E quando a gente conversa com ele, pergunta se foi fácil. Não. E a cabeça é 100% nisso. Então, para quem quer ser realmente um atleta, tem que abrir mão de muita coisa. E tem que querer. Porque senão vai desistir na primeira competição. E é aí que mostra se você realmente quer. O Neto, quantos anos? Desde quando eu trabalhava na academia, quantos anos o Neto vem ali trabalhando, treinando para conseguir essa vaga? E conseguiu. Sabe que o Neto, eu falo que eu parei de fazer uma das minhas terapias por causa dele. E ele sempre fala assim, nossa, tentou a vaga, o ano passado eu acompanhei muito. Tentou a vaga. Não deu certo, mas na próxima dá. Tem uma mentalidade que eu falei, gente, eu quero pensar dessa forma. E isso me moldou muito para ser a pessoa que eu sou hoje. De tanto não, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. É hora. E essa não desistência, eu acho que é muito alta performance. Ou essa sabedoria de que hoje não é amanhã. É amanhã. E a gente volta naquilo. Tem que querer. Mas é realmente querer.
porque Sim. senão desiste. É fácil olhar de fora. É fácil você ver um atleta competindo. A competição é a cereja do bolo. A competição é o mais fácil que tem. O difícil é o planejamento de treino. Nossa, é todo As horas dia. diárias se dedicando, semanas, anos treinando. A competição em si é fácil, comparada a toda a dedicação dos treinos. Então tem que querer para tudo na vida. Porque senão, quando você ouvir o primeiro não, você vai desistir. Se Sim. você não realmente não tem certeza daquilo, você vai desistir. Se não fosse ir todo dia para São Paulo durante 6 meses com 20 anos, você não ia desistir, você não ia estar lá. Exato, a gente tem que querer. E eu sempre, né, eu brinco, né, de janeiro, faz a listinha do que você quer para esse ano. E eu faço isso há muito tempo. Eu não faço, eu tenho que fazer. Ou vá, ou mentalizo de É manhã. legal, eu leio muito, tem que fazer. Escreve. Você faz, Porque você no final do escreve? ano você vai ver se você cumpriu. Porque metas, né? A gente tem que ter metas. O objetivo final, às vezes, é distante. Mas para a gente chegar no objetivo final, eu tenho que cumprir minhas pequenas metas. E essas metas são diárias. Porque, por exemplo, para fazer medicina, o objetivo final com CRM são daqui 6 anos. Mas a minha meta é o quê? É dia a dia. É estudar, é ir bem nas provas, é passar. Então, são metas diárias que têm que ser criadas para você conseguir o objetivo final depois de um tempo. Então, e para qualquer objetivo e para qualquer sonho que você queira realizar. Você nunca começa lá em Não cima. tem como. É degrau. É que não tem como degrau. começar a casa pelo telhado. Você tem que começar pela base. E as pessoas hoje querem pular a base. Eu Querem acho que pular muita essa. internet traz isso. O cara já está lá, muitas vezes nem está. Acho que a internet, a rede social, não vou falar internet, a rede social trouxe uma comparação que não é verdadeira. Luquinha, como a gente está de horário, por quê? 1h20. Que por mim eu continuo falando. Vocês que mandam. Eu tenho umas perguntas importantíssimas que eu quero fazer e eu não quero deixar de fazer. Então, se você pudesse redesenhar o sistema de saúde do zero, qual seria o papel obrigatório do esporte nele? Mais o mesmo, mas eu acho que tem mais coisa para somar. Atividade física desde a primeira vez que a criança pisar numa escola. Começando, a gente está falando de Jardim 2. Orientar. Plantar a sementinha de que o corpo precisa estar em movimento. O corpo precisa receber estímulos. O nosso corpo é uma máquina de adaptação. Só que para ele se adaptar a algo, ele precisa ser estimulado. Então, se desde criança, desde cedo, de infância, a gente estimular as crianças a serem ativas, a buscarem movimentos, a natureza vai fazer com que essa criança continue envolvida em atividade física. Então, isso é uma conscientização que vem de educação, cultura, política pública, investimento e dos pais também. Porque se os pais já têm essa consciência, não depende tanto que venha... Incentivar, né? Esse incentivo dos pais é importante também. Meus pais brincavam comigo, então acho que isso é importante. Mas é isso. É investimento, é ter locais públicos para as pessoas terem acesso para conseguir parques. Acho que parques é sempre uma boa estratégia. Mas só que não é só fazer o parque e deixar lá. É fazer o parque e dar condições para as pessoas usarem. Porque não adianta fazer por fazer. Sim. Eu acho que tem que fazer algo realmente querendo fazer algo. Então você faz um parque, coloca uma boa iluminação, porque tem gente que trabalha o dia inteiro, vai ter que ir à noite. Então, se não tem luz no parque, não adianta ter o parque, porque quem trabalha o dia inteiro não vai caminhar à noite no escuro. Então, coisas assim, sabe, de Por exemplo, eu senti muito na época da pandemia, quando as academias fecharam, a falta de iluminação. Na 15 de agosto até era bom, mas quando a gente ia até o Batatão... Um pouco mais escuro. Um pouco mais escuro. E começaram a me alertar. Você é doida, você anda aí esse horário, não sei o quê. Até que eu parei. Então, de novo, política pública. Segurança. Porque hoje eles sabem, por exemplo, em São Paulo ou qualquer outra cidade, principalmente para as mulheres. Uma mulher andando sozinha à noite, infelizmente... Eu tive que parar. É triste hoje, em pleno século XXI, a gente falar sobre isso. De uma mulher, ela não pode andar sozinha à noite, porque vai ter algum esperto ali que vai querer fazer alguma coisa. Então, é cidadania, né? É tanta coisa. Mas eu vou falar... vou aproveitar a presença do Dr. Francis aqui e vou puxar a orelha. Esse ano passado, eu gostaria que tivesse tido mais eventos
relacionados ao esporte na cidade de Socorro. Eu mudei para cá em 2014, eu acompanho tudo o que está acontecendo. Ano passado eu senti muita falta de muita coisa. Então, eu espero que 2026 a gente possa ter mais a presença do esporte na nossa vida. Ah, uma corrida no final de semana. Porque vai, tem custo, né? Assim, mas como que antes tinha? Tinha custo antes também. Então, como eu acompanho de perto, porque eu falo que uma pessoa, um esportista a mais, e uma pessoa envolvida com a cultura, mais inserida socialmente, ou na cultura, ou no esporte, é um drogado a menos. E vai custar menos pro cofre a longo A prazo. longo prazo. Então, essa é uma bandeira pode Fran, e eu vou ficar nela. Então, que esse ano a gente tenha mais eventos. Eu estou vendo aí o Festival de Verão, tá bem fraquinho. Não sei com quem eu teria que falar, ou que vocês tenham. Não estou criticando nenhuma pessoa, mas a possibilidade das pessoas terem contato com o esporte durante as férias. Gostaria que fosse maior. Antes tinha, não sei o que lá de tênis, não sei o que lá, porque eu acompanho. Então, vamos lá. O que hoje é considerado inovador na cardiologia do exercício, mas em 10 anos talvez seja considerado básico. Tem alguma coisa? A questão de exames, hoje a medicina, principalmente de imagem, tem evoluído muito em questão de diagnóstico, de avaliação, porque hoje tem softwares específicos já dentro de exames que a gente consegue olhar o coração em 3D praticamente. Então, eu acredito que isso vai ser o básico daqui a alguns anos. Hoje, a inteligência artificial está ajudando muito nesse. Assim, Sim. para mim, a inteligência artificial ela nunca vai pegar no lugar do ser humano. Mas o ser humano que souber trabalhar bem com a inteligência artificial, ele vai dominar muitas coisas. Vai se beneficiar. Porque facilita. Então, há muitos anos atrás, você não conseguia ter muita noção da estrutura do coração, a não ser depois de morte. Aí você vai lá e faz a necrópsia. Hoje já tem exames que você consegue ter uma ideia de como está a estrutura do coração, como está a célula do coração. Em vários exames, ressonância magnética, angiotomografia de coronárias. Então, são exames que você consegue ver o coração de todos os ângulos. E para mim, daqui a alguns anos, vai ser o básico. Você vai fazer um check-up, você vai estar entrando numa máquina, você Já vai vai estar ser- saindo com, Ai, que boa praticamente com notícia! tudo. Eu acho que ainda nem todo mundo tem acesso, mas eu acredito que essa inteligência artificial de imagens e exames vai trazer muitos benefícios para as pessoas. Você acredita que o médico do futuro precisará entender de exercício tanto quanto de farmacologia? Sim, acho que são duas coisas que um bom médico tem que estar ciente. Não só do medicamento, como do exercício físico. Hoje, isso tem mudado bastante. Muitos médicos, muitos profissionais orientam os pacientes a fazerem atividade física, mostram a importância do mesmo jeito que tem que tomar o medicamento. Tem que fazer atividade física, não só como tem, como deve. Qualquer pessoa com problema cardíaco pode e deve fazer atividade física, desde que seja orientado de maneira correta. Então, um profissional que conseguir trabalhar com o medicamento junto com a atividade física, quem vai ganhar é o paciente, que é o que importa. Não adianta eu ter um monte de conhecimento e não aplicar isso no meu paciente. Eu estudo, eu me dedico a estudar para sempre estar atualizado. Vou para congressos fora do Brasil, apresento um congresso, principais congressos de atividade física e cardiologia. Eu já fui no mundo, já tive essa oportunidade. Fui para os Estados Unidos, fui para a Alemanha, para a França, para a Espanha. São os maiores congressos de atividade física e cardiologia do mundo. E eu tive a possibilidade de apresentar meus trabalhos nesses congressos. Então, é aquilo. Não adianta eu fazer isso e engavetar. Eu tenho que fazer algo que eu possa retribuir para as pessoas. E quem tem que ganhar com isso é o paciente. Então, se eu tenho mais ferramentas para mostrar para o paciente o que ele pode fazer para melhorar a qualidade de vida dele, essa é a missão. Eu vejo como minha missão. Eu, como futuro médico, se Deus quiser, junto com a atividade física, vou prescrever medicamento quando for necessário, mas a atividade física vai ser plano 1A das minhas consultas.
Se você pudesse deixar uma única mensagem para quem está saudável hoje, mas acha que o coração só merece atenção quando dá problema, qual seria? Tem uma frase que eu uso bastante nas minhas redes sociais, que é pratique atividade física que o coração agradece. Porque é uma bomba que trabalha 24 horas por dia, sem descanso, porque se ele para, vai dar ruim. Então a gente precisa cuidar do nosso coração com muito carinho. E uma maneira de a gente retribuir tudo que o coração faz pela gente, trabalhando 24 horas por dia, 7 vezes na semana, é praticar atividade física, para proporcionar para ele soldados, para ele conseguir sempre estar resistente, sempre forte, ter uma alimentação saudável, dentro do possível. Pode tomar cervejinha, pode ir para um churrasco, Qual o isso é pior vida. alimento para o coração? Desculpa te cortar. Gordura e sal. Sal. Sal refinado. Não. Sal não é muito sal. Se a pessoa tem o hábito de usar muito sal na cozinha, com muitas comida salgada, sódio, qualquer coisa salgada em excesso faz mal pro coração. Porque o sal está associado ao aumento de pressão arterial. Porque o sal, ele puxa água. Uhum. Então, se você consome muito sal, você vai ter que consumir água. Só que o fato de você ter que consumir água, você vai aumentar a pressão arterial, porque se você tem mais sangue circulando no coração, você vai aumentar a quantidade de sangue. Então, você está entrando mais sangue. Para ejetar esse sangue, tem que aumentar a pressão. Porque senão você não vai conseguir ejetar o sangue de uma maneira eficiente. Então, o sal está muito associado com o aumento de pressão arterial. Então, você faz seu coração trabalhar sob pressão. Em repouso, a sua pressão tem que ser 11/7, 10/7, 12/8, 11/8. Quanto mais baixa for a pressão sem sentir nenhum sintoma, melhor é. Às vezes tem pessoas que têm a pressão um pouco mais baixa, lá um 9/7, chega no calor, sofre um pouco. Porque daí calor, a artéria dilata, diminui a quantidade de sangue, a pessoa fica às vezes com tontura, então tem que hidratar. Mas o sal, principalmente por estar associado ao aumento de pressão arterial, então seu coração fica trabalhando sob pressão, e gordura. Porque é a gordura que vai fazer que aumente o colesterol e esse colesterol entupa a artéria do coração, que vai gerar um infarto. A gente falou aqui dos 150 minutos. Eu já perguntei da síndrome do pânico. Pior alimento para o coração, a gente falou da política pública. Depois de tudo que você estudou, viveu e viu na prática, o que o esporte mudou em você como homem, não como cientista, como homem? Eu vivo o esporte, né? Embora eu não sou um atleta profissional, eu vivo o esporte. E o esporte te ensina algo que talvez as pessoas ainda não tenham tanto conhecimento sobre, que é a disciplina. Porque se você tem um compromisso e você segue esse compromisso, você gera o hábito da disciplina. Por quê? Não são todos os dias que você está disposto a fazer atividade física. Tem dia que você vai estar cansado, tem dia que você vai estar estressado, tem dia que vai estar frio, tem dia que vai estar chovendo, tem dia que vai estar calor. Então, se para tudo isso você tiver uma desculpa, você nunca vai buscar algo. Agora, o esporte te ensina disciplina porque você vai treinar, você precisa daquilo. Então, às vezes eu chego em casa 10 horas, 10:30 da noite, estando acordado desde as 4:30 da manhã, eu chego em casa exausto, cansado. O meu corpo pede descanso às vezes. Só que é a disciplina que fala mais alto. Então, nem que eu treine 30 minutos, das 10:30 às 11, que a academia em São Paulo que eu treino fecha às 11 horas. Então isso, mas você está treinando só 30 minutos. Mas aquilo não é questão do tempo que você está treinando. Você está treinando nesse ponto a disciplina de ir na academia mesmo estando cansado. E isso que o nosso corpo se adapta. Porque se você faz algo de rotina, o corpo se adapta, ele te pede. Isso eu falo para as pessoas que são sedentárias. Dê uma oportunidade para atividade física de 3 meses. Mas isso é um acordo. São 3 meses que você vai... Não é um dia, esperar 15 dias e de novo. Não. 2 vezes por semana, por 3 meses. Você vai perceber que ao final dos 3 meses, seu corpo vai chegar no dia que você vai fazer atividade, seu corpo vai pedir. Hoje eu tenho uma caminhada, então hoje eu tenho que sair mais cedo. Não, hoje eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho minha caminhada. Isso vira rotina, vira disciplina. Se você não faz nada ou começa a faltar, o seu corpo se adapta. O nosso corpo é muito inteligente. Só que ele vai se adaptar da maneira errada, que ele vai pedir para você não ir.
Porque você vai estar cansado, você vai falar, tá chovendo, hoje vou amanhã. Se adapta ao ruim, Ao ruim. tanto quanto ao bom. Aí vai chegar amanhã e fala, putz, hoje tá frio, eu não vou. Aí você vai faltando, até chegar um ponto que passou 3, 4, 1 ano, você não fez nada. Nosso corpo é muito inteligente, mas ele precisa de estímulo. Estímulos bons. Senão Nossa. a gente vai ficar sentado no sofá. Eu uso uma imagem quando às vezes eu vou falar palestra ou em congresso sobre o sedentarismo, uma algema com uma pessoa sentada no sofá. É isso. Isso é o sedentarismo. E te algema no sofá. Se você começa a cortar uma algema, não precisa cortar tudo uma vez, corta uma, corta outra, você vai ver que a algema não vai mais ter força. É por isso que quem tem animalzinho de estimação, às vezes é até bom, porque obriga a dar uma voltinha. Tem que levar o cachorro na rua, caminhar, já aproveita e faz junto. Eu vejo umas pessoas, eu penso, nossa, que bom, tá com o cachorrinho. Daí eu penso, se não estaria no sofá. Amigos, minha mãe tem uma vizinha que elas caminham junto. Às vezes eu tô de férias aqui em Socorro, ela grita lá na casa dela, ô Beth, tem caminhada hoje. É isso, um incentiva o outro. Isso que é o legal, porque daí você vai conversando, mas elas vão conversando, mas vão fazendo a caminhada. Não é aquela Sim, conversa. o sangue tá tá lá. ali, uma caminhada de 1 hora, 1 hora e meia. Então, em casa, todo mundo é ativo. Até minha tartaruga. Quando a gente vai limpar o aquário, eu ponho ela no chão lá, ela fica caminhando no corredor. Adoro. Ô, a tartaruga não tá devagar, não. Eu brinco, eu puxo a orelha de todo mundo para fazer atividade física, mas eu dou exemplo, eu pratico. Então, eu mostro semanalmente nas minhas redes sociais que eu estou envolvido em atividade física. Eu vim para Socorro, fui correr montanhas, que eu gosto de correr montanhas. Em São Paulo, corro na rua, faço minhas competições. Nossa, tá se falando das corridas nas montanhas agora, bastante, né? É uma intensidade um pouco mais forte do que seria correr na rua, porque tem muita subida. A gente não indica já para uma pessoa que nunca fez nada ir para a montanha, às vezes ela vai se sentir tão cansada e vai Vai se desestimular. abandonar já. E abandona. Então eu falo, não, começa na rua primeiro, vai sentindo o seu corpo, depois começa, porque você acha que o nosso corpo é movido a desafio. Quem não gosta de um desafio? Então, hoje meu desafio é caminhar 30 minutos. Aí você vai passar 2, 3 semanas, você vai falar, nossa, tá fácil essa caminhada de 30 minutos. Hoje meu desafio vai ser 40. E aí que tá o segredo. Só que as pessoas precisam dar essa oportunidade de pelo menos 3 meses. Me cobrem. Se tem alguém sedentário nos ouvindo e fizer 3 meses, mas assim, realmente, religiosamente, né? 3 meses, e não mudarem nada, pode me ligar e falar que eu tô mentindo. Olha lá. A gente volta aqui, eu vou ter que falar, olha, eu menti naquele dia, mas tem que ser 3 meses. Porque a ciência mostra que 3 meses a gente já tem adaptação. Então, tem um respaldo por trás, não é um número aleatório. Sim. Eu estou estudando para as redes do Neto e eu vou vendo essas coisas, eu fico, ai, que incrível. Eu me obrigo a fazer certas coisas nesse período. Gente, eu espero que vocês tenham, assim como eu, absorvido a importância. Eu vou sair daqui com outra cabeça hoje. É verdade, que eu sou aquela que eu tenho que me obrigar. Se existe algo que essa conversa nos deixa claro, é que a saúde não é um evento pontual. É um processo contínuo. O coração não espera o diagnóstico para pedir cuidado. O corpo não foi feito para inércia. E o movimento, quando bem orientado, é uma das formas mais poderosas de prevenção que a ciência já validou. Mais do que informações, o episódio de hoje nos convida à responsabilidade. Correto? Responsabilidade com o próprio corpo, com as escolhas diárias e com o futuro que estamos construindo em silêncio. Bom, que essa conversa não termine aqui, que continue, que vocês discutam, que conversem. Eu acho que esse conteúdo, se ele fez sentido para você, eu espero que você compartilhe com um amigo, que converse. E esse episódio é para quem escolhe viver com consciência, ciência e intenção. Por mim, eu ficaria mais 3 horas conversando. A gente está no meio das férias do Dr. Francis. Ele achou um espacinho para conversar com a gente. No meio das férias do Lucas, que também veio trabalhar. Então, eu quero agradecer profundamente tudo que você compartilhou. Deixo o convite para uma próxima vinda para Socorro. E muito obrigada. E considerações finais. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez, Francine, Lucas, pelo convite. Foi um prazer estar aqui hoje.
eu gosto muito do que eu faço. Então, para mim, é sempre um prazer falar sobre as coisas que eu estudo. Atividade física, coração, levar saúde para as pessoas de uma maneira ética, consciente, para que as pessoas realmente deixem de lado o sedentarismo, porque é uma das principais causas de risco, para fatores de risco, né, para o sistema cardiovascular. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que ainda vão assistir, pratiquem atividade física, deem essa oportunidade para o seu corpo, para o seu templo sagrado, porque é muito importante você ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida para fazer tudo que você tem à vontade. Envelhecer com saúde, poder brincar com seus filhos, curtir seus avós, seus pais, a família, amigos. Então, é aquilo. A minha mensagem final é sempre que eu gosto de finalizar os meus vídeos. Pratiquem atividade física que o coração agradece. E a saúde mundial agradece também. E seus filhos agradecem. Obrigada. Entra no ar o patrão. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Pode Fran, história de vida. Pode Fran, acontecimento.